Olá, olá, boa noite, tudo bem? Quem estiver por aqui ao vivo, quem estiver ouvindo depois, essa vai ser uma live sobre Tesouro Direto. Se você sabe o que é, fica por aqui para a gente falar. Se você não sabe, eu vou te mostrar e vou te explicar. Vamos lá. Espera aí que eu já vou entrar, aparecendo já. Mas o que importa aqui não sou eu, o que importa é que eu vou mostrar para você enquanto eu agito as minhas coisas por aqui. Se você está por aí, aproveita esse tempinho e já coloca nos comentários. Pode colocar depois, enquanto eu estiver falando também, ok? Fica tranquilo. O que você sabe sobre o Tesouro Direto? Ou quais são as suas dúvidas sobre o Tesouro Direto? E se você estiver ouvindo isso no replay, pode colocar também, que eu vou voltar para olhar, ok? E vou voltar para te responder. E aproveitando, nesse momento, se você estiver vendo isso a tempo, esse link que você está vendo aqui, tanto no amarelo como aqui embaixo, vamos lá, eu vou aparecer aqui para a gente conversar um pouquinho. Esse link que você está vendo aqui embaixo é o link que você pode usar para se inscrever na minha próxima aula completa. Essa é uma live em que eu vou falar do Tesouro Direto, em que eu vou falar de uma maneira mais rápida, mas na próxima terça-feira, às 20h30, eu vou fazer uma aula mais completa sobre educação financeira, principalmente para as pessoas que querem sair do vermelho, começar a fazer sobrar dinheiro, e então, logo em seguida, eu falo nos próximos dias sobre o que fazer com o dinheiro que sobra, como investir. Mas hoje eu quero falar aqui sobre o Tesouro Direto. Então vamos lá, não deixa de se inscrever. E vou até dar uma dica para você que está ao vivo ou para você que vai ver depois. Bom, esse endereço vai servir para você se inscrever para esse webinário, mas a dica é, se você, por acaso, ver esse vídeo lá na frente, passou muito tempo, esse webinário já foi, essa aula gratuita já foi. Se você acessar www.alessandrogon, com N de navio, .com.br/webinário, sempre vai ter ali a minha próxima aula gratuita. O meu próximo webinário gratuito. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo lá na frente, use esse endereço. Eu sempre vou deixar ali direcionado para a próxima aula, ok? Hoje, se você acessar esse endereço que eu acabei de falar, ou esse que está aqui embaixo, fica tranquilo que você vai estar inscrito e vai garantir a sua vaga, só não deixa de se inscrever, porque eu vou usar um programa que tem uma limitação de pessoas. Então, garante a sua vaga. Vamos lá. Eu vou te falar agora. Estou acertando aqui a minha tela, que eu vou compartilhar daqui a pouquinho com você. Mas lembrando que eu vou te falar sobre Tesouro Direto, o que é isso, o que você pode fazer com o Tesouro Direto, para quem é. Eu tenho certeza que muita gente não sabe algumas coisas até básicas do Tesouro Direto. E eu vou te falar a primeira delas. Deixa eu até voltar aqui para te falar sobre isso. A primeira coisa, a mais básica. Sabia que você pode investir no Tesouro Direto com R$30? A partir de R$30 você já consegue colocar o seu dinheiro por lá, ou seja, muita gente acaba achando que isso é inacessível ou só é acessível para quem tem bastante dinheiro. Então, a primeira dica que eu quero te deixar é que não é não. Mas eu vou te falar sobre algumas características para você entender o porquê que você deve pegar esse, ou os 30 ou qualquer outra coisa acima, 30 mil, 30 milhões, e por que pode valer a pena colocar no Tesouro Direto. Vamos lá. Eu estou ajustando a minha tela enquanto isso, e novamente, se você está vendo ao vivo ou se você está vendo no replay, pode colocar a sua pergunta, pode colocar as suas dúvidas. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou compartilhar. E eu te peço também, compartilha essa apresentação, pode ter certeza que ela vai ser útil para muita gente. Quanto menos pessoas a gente vê endividadas nesse país,
menos problemas financeiros, menos empresas quebrando, mais pessoas com dinheiro suficiente sobrando para comprar coisas novas. Quanto mais pessoas estão comprando, mais a economia está sendo movimentada. E quanto mais a economia está sendo movimentada, mais empregos são gerados, menos violência é gerada. Então, compartilha. Mesmo que seja um replay que você está vendo, compartilha o que eu estou fazendo agora aqui. Eu estou fazendo essa live da minha fanpage e eu vou compartilhar na minha página pessoal. Então, ao vivo agora, entre e aproveite. E vamos lá que eu já vou compartilhar minha tela aqui com a tela do Tesouro Direto para te falar, para te explicar como é que esse negócio funciona. Publicando por aqui, tá ótimo. Então, vamos lá. Uma dica aqui, hein? Se você está vendo eu mudando as telas, mudando aqui, fazendo uma transição de uma janela para outra, quer saber como é que eu faço isso? Pode me perguntar sempre aqui, eu não escondo nada nunca, pelo contrário, faço questão de te ensinar. Eu estou usando um programa chamado OBS. Com esse programa, eu consigo fazer não só essa transição de telas, colocar imagem, fazer uma série de outras coisas, colocar inclusive outras câmeras para quem precisa, tá? Ok? Então agora eu estou começando a compartilhar a minha tela. O que é o Tesouro Direto? Tesouro Direto, muita gente até sabe que é uma forma de investir o dinheiro, ou seja, uma forma de você pegar aquele dinheiro que você colocaria numa poupança, num fundo, você investe no Tesouro Direto. Mas o que ele é realmente? Quando você coloca o dinheiro no Tesouro Direto, você na prática está emprestando o seu dinheiro para o governo. Você coloca o dinheiro nas contas do governo e o governo te paga por isso. O governo paga uma taxa para você. Na verdade, existem variações, existem títulos diferentes. Tá? Comece acreditando no que eu vou te falar agora. É muito mais simples do que parece. E até muito mais simples do que parece quando você entra aqui numa tela como essa, que eu te recomendo muito que você visite, e começa a olhar essa quantidade de opções, de letras, de siglas, que você talvez não entenda bem. Eu já vou te falar daqui a pouquinho o que quer dizer isso daqui. Mas então, quando você está colocando seu dinheiro no Tesouro, você está emprestando para o governo. E o governo usa nos projetos diversos. O que alguns podem pensar? Mas isso não é arriscado? É óbvio que não. Isso só seria arriscado, na verdade, traz um risco se o país todo quebrar. Agora pensa numa coisa, se o governo chegar a quebrar, até lá os bancos já quebraram. E se você tiver colocado seu dinheiro no banco, o seu risco pode ser maior. Mas agora, não se assuste com isso, porque na prática o risco para quem investe pouco geralmente é muito pequeno. Geralmente é muito ou inexistente. Não é o assunto hoje desse vídeo, mas como eu acabei de comentar sobre essa live, como eu acabei de comentar sobre o risco de banco quebrar, saiba de uma coisa. Normalmente, dependendo do que você usa, um CDB, uma LCI, uma LCA, quem me acompanha aqui nos outros dias eu falo sobre o que são essas coisas. Elas têm uma garantia de até R$250 mil do Fundo Garantidor de Crédito. Ok? Como a poupança tem. Só que a poupança é o pior desse tipo de investimento. É o pior. Então você pode pegar o seu dinheiro, colocar na poupança, que eu acabei de comentar aqui, que normalmente é o pior, não é 100% das vezes, mas eu diria que 99,5% das vezes ela é a pior, porque ela paga 0,7%, ou seja, 70% da Selic, por exemplo, ali. O que isso quer dizer? Né? Que a taxa da inflação ela é repassada para você, na verdade, uma parte dela, apenas um pouco acima da metade, se a gente pensar, 70%, ou seja, o seu dinheiro não consegue acompanhar nem a inflação. Isso quer dizer que a cada ano você está perdendo dinheiro, está perdendo poder de compra se você deixa o seu dinheiro na poupança. E aí, o que você tem depois da poupança? Você tem fundos, tem diversos fundos. Esses fundos que os bancos administram ou as corretoras administram
os bancos pegam o dinheiro e colocam em outros lugares, em diversos outros. E o que eu quero que você preste atenção é que em boa parte dos fundos, o que o banco faz? Ele exatamente pega uma parte do dinheiro, às vezes uma parte muito grande, e coloca no Tesouro Direto. E te paga só uma parte disso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está pagando o banco para ser um intermediário seu. Ele cobra uma taxa para colocar o dinheiro aqui, onde eu vou te ensinar que você pode colocar diretamente. Então, por que você vai pagar essa taxa para o banco se você pode vir e colocar o seu dinheiro aqui direto? Lógico que existem diversas outras opções, mas repetindo, os investimentos conservadores, esse é um dos melhores. E ser melhor depende sempre do momento, né? Cada momento é um momento, na maioria das vezes. Esse é um dos melhores, esse é um dos que menos cobra taxa, que você vai ter uma taxa aqui de 0,3% ao ano. Então, as taxas são sobre o rendimento. Ou seja, se você colocou R$100, terminou o ano com R$110, você paga a taxa sobre os R$10. Agora, se você coloca num fundo do banco, o banco pode cobrar, por exemplo, 2%, 3%, né? Alguns bancos chegam a cobrar isso. Isso quer dizer que se você ganhou 10% no ano, que na verdade hoje não acontece, hoje você vai ganhar 6%, 7% no ano, o banco vai ficar com 3%. Você conseguiu um sócio. Ele ficou com 3% e você ficou com 4%. Ou até menos, porque você ainda vai pagar imposto de renda sobre isso. Então, novamente, se o banco vai colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, que tal você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto de uma vez? O que você pode fazer aqui? Olha só, eu estou te mostrando aqui a tela do Tesouro Direto e eu recomendo muito que você entre direto aqui no site deles. O site, inclusive, tem algumas explicações sobre como funciona, sobre como você investe. E eu vou te falar o essencial por aqui, eu vou te falar o que você precisa para investir. Mas eu quero te mostrar aqui para que você tenha uma ideia do que é o Tesouro Direto, do que compõe o Tesouro Direto. Você está vendo que são vários tipos? Está vendo? Tesouro IPCA, começa aqui na primeira linha, né? Tesouro IPCA mais 2024. Taxa ao ano 4,57%. O que quer dizer isso? Vamos prestar atenção nisso aqui tudo. Os títulos do Tesouro Direto, eles têm uma data de vencimento, que é a data que está aqui. Nesse caso, 15/8/2024. O que quer dizer? Que você vai investir o seu dinheiro e você, se quiser ter exatamente esse rendimento, que é 4,57% ao ano, além do IPCA, ou seja, você garantiu aqui um dos índices, vamos colocar a inflação, mais 4,57% ao ano. Olha a diferença disso para a poupança. A poupança te pagando uma parte da inflação. Aqui você tem a inflação, lembrando que você tem outros índices aqui embaixo, mais o 4,57, mais o 5,09. Desde que você deixe até essa data. Isso quer dizer que você é obrigado a deixar até 15/8/2024? Não. Você não é obrigado. Você pode resgatar o seu dinheiro a qualquer momento. O que isso quer dizer é que a garantia de que essa vai ser a taxa que você vai receber vai acontecer se você deixar até a data. Que no outro caso aqui da segunda linha é 2035, 2045. Eu já vou te falar mais sobre isso. O que eu quero agora que você veja é o seguinte, né? Então, por que vale a pena você deixar lá o dinheiro até 2024? Lembrando sempre que você pode tirar antes. Isso é muito legal para que você, ou para você que tem objetivos, para você que tem projetos, projeto de comprar um imóvel, projeto de comprar um carro, projeto às vezes de fazer uma viagem. Está vendo que eu estou falando aqui em 2021, 2024, isso varia, né? 2 títulos para 2019, ou seja, para o ano que vem. Olha a diferença, né? Se eu deixo até 2035, eu estou com o IPCA mais 5,21 acima do IPCA. Se eu coloco até 2019, eu tenho IPCA mais 2,58. Tem melhor ou pior? Não, depende dos seus objetivos. Se você vai precisar do dinheiro aqui em 2019, você deve colocar no 2019.
ou usar uma outra opção. Tesouro Selic. Tesouro Selic, ele tem uma flexibilidade maior. Ele segue a Selic, que é a taxa básica, ok, de juros. Você deve ouvir de vez em quando, né, que o governo vai, ou na verdade o Banco Central, vai fazer a votação para definir se a taxa Selic vai aumentar ou diminuir. A gente está num momento hoje atípico do Brasil. Atípico, ao mesmo tempo muito bom para quem deve e muito ruim para quem investe. O Brasil é o país que normalmente é o recordista em taxa de juros, em taxas cobradas. Mas é o recordista na sua taxa, é essa taxa Selic, ou pelo menos está entre os primeiros no mundo. E esse é o momento em que a taxa está ali entre o seu menor nível, talvez no menor nível até da história. Okay? Então o que isso quer dizer? Vou aproveitar isso para explicar o título pré-fixado. O que isso quer dizer? Quer dizer que as taxas hoje calculadas, elas são mais baixas do que elas historicamente foram. Ou seja, elas são mais baixas do que elas estavam ano passado, elas são muito mais baixas do que no meio de uma grande crise. Normalmente, no meio de uma grande crise, as taxas estão lá em cima. Então, se você for olhar aqui para fazer um investimento no Tesouro Direto, usando agora uma taxa pré-fixada, e talvez você não saiba e não se preocupe, você pode perguntar para mim, mesmo que seja no replay, lembra disso. Se você tiver dúvidas básicas sobre pós-fixado, sobre pré-fixado, pode colocar, não se preocupe, e eu te respondo. Falando de uma maneira simples. Pré-fixado. Já está determinado quanto eu recebo a cada ano. Então eu vou comprar um título para 2021, ou seja, vou investir num título para 2021, recebendo 8,21% ao ano, com pelo menos R$32. Pelo menos R$32 é o mínimo para investir, um valor extremamente baixo. Se eu escolho um título para 2025, eu garanto 9,47% ao ano. Qual a diferença, então, do pré-fixado para esses aqui que são chamados pós-fixados? Por que pós-fixados? Porque a gente não sabe quanto vai ser o IPCA agora em 2018. A gente não sabe quanto vai ser o IPCA em 2019. Imagina até 2045. Então, a cada ano, esse IPCA vai variar. Esse IPCA vai seguir a inflação do Brasil. Só que você vai ganhar a inflação mais 5,09. Se a inflação em 2019 for de 1%, você vai ter 1 mais 5,09. Você vai ganhar 6%, 6,09% do seu investimento. Se em 2019 ela for de 10%, você vai ganhar 15,09. Se ela for de 20%, você ganhou 25,09. Então não dá para dizer que esse vai ser melhor ou pior do que esse. A tendência, nesse momento, para a gente estar num momento de taxa de juros muito baixa, é que isso não se mantenha tão baixo assim. Agora, a gente não tem ideia do que vai acontecer com o Brasil, principalmente no ano de eleição. Um ano em que a taxa de juros eventualmente pode até cair mais do que isso, ou seja, talvez seja vantajoso você garantir os 9,47% esse ano que vem, 2019, em 2020, porque de repente pode estar em 6%, pode estar, por que não, em 5%, pode ser que que o Brasil tome outro caminho. Então, a estratégia é algo que eu posso conversar com você em outras aulas, lembrando da aula que eu vou dar na terça-feira, e eu vou deixar aqui o endereço rapidinho, se você pegou essa live um pouco depois do começo, está aqui o endereço na faixa amarela para que você se inscreva, não perde a chance. Essa é uma aula mais completa, uma aula gratuita sobre educação financeira, em que eu vou falar de outros assuntos. Ok? Então, voltando por aqui. Lembrando que eu estou no site oficial do governo, tesouro.fazenda.gov.br, é só você clicar no Tesouro Direto. E agora eu vou te falar como é que você investe. Se você tem alguma dúvida, as vantagens eu já falei. As taxas são muito menores. Deixa eu até achar uma outra tela aqui para te mostrar. Está vendo que o governo aqui ele mantém
todas as informações. Repetindo, esse site é muito bom, vale a pena passar por ele. Tem um local em que eles colocam as instituições. Por que instituições? Porque você não consegue simplesmente chegar no seu banco diretamente, pelo menos na maioria dos bancos, e dizer, eu quero investir no Tesouro Direto. Eu vou te contar agora uma coisa. Os bancos não querem te contar isso. Se o banco te cobra 1,5%, 2%, 2,5%, 3% de você ao ano pelo seu investimento, por que ele vai querer que você invista em algo que só custa 0,3% e não deixa nada para ele? Ele não vai querer. O banco nunca vai te mostrar isso. A não ser, de repente, algum banco do governo em que eles têm alguma instrução para isso. Provavelmente uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, dependendo do momento, ok? Agora, os outros dificilmente vão fazer isso. O que não quer dizer que você não possa investir através dos outros bancos. Só que geralmente tem uma taxa. Deixa eu achar aqui essa tela. Deixa eu descobrir isso já. Entenda a tabela, eu sei que eles mantêm aqui. Espera que eu vou entrar direto na página principal. Repetindo. Eu recomendo que você acompanhe, que você entre na página do Tesouro, porque as informações aqui são muito boas, apesar de um pouco confusas aqui quando você chega pela primeira vez sem saber, mas não se assusta. Aproveita que eu estou te falando um pouco sobre isso novamente. Pode sempre botar pergunta e eu te ajudo com isso e acompanha as aulas ao vivo. O que eu quero achar aqui com você, os sites mudam as coisas de lugar, mas eu tenho certeza que existe uma tabela, e eu já sei onde eu acho ela. Existe uma tabela, tá aqui, olha, em que o Tesouro mostra quais instituições estão habilitadas para que você use para investir. Isso é interessante que eu te mostre pelo seguinte, olha só, olha o que está acontecendo aqui. Inclusive pode guardar o endereço ou guardar onde eu cliquei por lá. Aqui eles estão mostrando quais são as instituições, algumas são bancos, a maior parte são corretoras. Então eu já vou te dar uma outra dica. Na maior parte das vezes, mesmo que você vá investir em fundos de investimentos, diferente do que eu estou falando aqui do Tesouro Direto, e eu vou falar isso em outra aula, em outra live, geralmente vale a pena você ir para uma corretora. Geralmente vale. Deixa eu voltar lá em cima daqui a pouquinho, só quero te mostrar uma coisa aqui, que provavelmente tem banco. Olha onde os bancos estão entrando aqui, está começando a aparecer HSBC, Santander, Bradesco, Itaú. Sabe por que os bancos estão lá embaixo? Porque os bancos até investem para você no Tesouro Direto. Só que eles estão cobrando aqui uma taxa, olha, uma taxa, o 0,50%, que já é muito menor do que os 1, 2% que eles cobram lá nos investimentos deles. Mas você tem aqui, olha a quantidade de corretoras que tem taxa zero. Eu não vou indicar nenhuma aqui para você. Eu já usei várias. E eu sempre mudei quando simplesmente ela não me agradava, quando cobrava uma taxa maior. Enfim, não se acomode com isso. Não se acomode. Eu sei que dá um trabalhinho mandar documento, mas simplesmente isso é o seu dinheiro que está em jogo. Você aqui todo ano perder 0,5%, que parece pouco, faz uma super diferença lá na frente. E acompanhe nos próximos vídeos que eu vou colocar no YouTube, em que eu vou mostrar essa diferença ao longo dos anos, como pode passar de na verdade, centenas de milhares de reais, sem dúvida alguma. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, sem querer fazer propaganda de nenhuma. Só para te mostrar o que quer dizer isso daqui. Uma coisa que você sempre vai ver nos fundos. Vou começar pela última coluna. Todo fundo tem isso. Todo fundo tem. D mais 0, D mais 1, D mais 2, D mais 3, D mais alguma coisa. O que quer dizer isso quando você estiver olhando um fundo? Lembrando que eu não estou falando de fundo, eu estou falando de Tesouro Direto, mas o funcionamento aqui é a mesma coisa. Está vendo? Só uma tem D mais 1. Isso aqui é o tempo que o dinheiro demora para cair na sua conta quando você pede o resgate. Então, sempre que você olhar num banco, e você for olhar um fundo, e tiver ali, por exemplo, D mais 2, se você está numa segunda-feira e pedir o resgate, só vai estar na sua conta na quarta-feira. Se tiver D mais 1, você pediu numa segunda-feira, na terça-feira está na sua conta. Se tiver D mais 0, desde que você respeite o horário limite, que geralmente cada fundo tem um horário, você pedir até as 4 da tarde, até as 5 da tarde, no mesmo dia o dinheiro está na sua conta. Tá bom? Então isso aqui é só para você saber que funciona da mesma forma.
Repetindo, todas essas corretoras não cobram taxa nenhuma, taxa zero para você investir no Tesouro Direto. Você só vai pagar o 0,3%, deixa eu ver se fala nessa página, não, mas acredite, são 0,3% que você paga com uma única taxa sobre o rendimento que você tem. E aí essa coluna também pode ser importante. É agente integrado? O que quer dizer isso daqui, né? Não quer dizer que tenha que ser, mas quando é integrado, é um pouquinho mais fácil, facilita um pouquinho a sua vida, pelo seguinte: você investe no Tesouro Direto através de uma corretora ou através de um banco, ou seja, através de um agente. Tá bom? Não é você que vai lá direto no governo e fala, quero comprar um título. Você abre uma conta em uma dessas corretoras, transfere para lá R$1.000 ou R$30, lembra do que eu falei? Com R$30 você já consegue começar. Se você usar uma dessas que não é agente integrado, depois você tem que entrar aqui nesse site, também não é nada difícil. Você entra na sua conta no Tesouro Direto e você transfere o dinheiro. Então você transfere do seu banco para a sua corretora e depois você transfere para cá. Ou você transfere do banco para cá, se o banco já for a corretora. Mas você tem que transferir direto para o Tesouro Nacional. Quando já existe esse SIM, quer dizer que os sistemas deles já são integrados, tanto do Tesouro quanto dessas corretoras ou bancos. Isso é mais fácil, porque você consegue consultar o seu saldo lá direto, dentro do site da sua corretora. É como se fosse um site de um banco, ou até dentro mesmo do site do seu próprio banco. Então, só lembrando, desvantagem dos bancos aqui embaixo, é que eles cobram taxas. Pois se você tem quem não te cobra taxa, por que você vai pagar? Não se preocupa, você vai pensar que, puxa, mas e se eu coloco o dinheiro e essa corretora quebrar? O dinheiro não está na corretora, tá bom? O dinheiro está lá no Tesouro. Se a corretora quebrar, simplesmente vai outra administrar aqueles seus títulos. Só existe uma transição de uma para outra. Não existe esse risco. O risco só existe se o dinheiro estiver parado lá na corretora. Tá bom? Então, é importante você ter atenção a isso. Então, vamos lá. Se você está aqui, só para guardar, no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. Ok? É isso que vai acontecer. Eles vão usar nos diversos projetos e tudo mais. Lembra que o banco pega o seu dinheiro e coloca aqui, depois te passa uma parte desse dinheiro e te cobra por isso. Te cobra mais de uma vez, né? Porque a primeira vez é porque ele está ficando com uma parte do seu rendimento. Outra é porque ele está ficando com uma taxa de administração que normalmente é muito alta, principalmente quando os seus valores são baixos. Para você ir num banco e conseguir um valor, uma taxa muito baixa para administrar os seus rendimentos, você tem que ter bastante dinheiro. Você vai ter que começar ali com 50, 100, 200, às vezes 500 mil reais. Provavelmente nem com R$1 milhão você vai conseguir uma taxa tão baixa quanto essa do Tesouro Direto. Agora lembrando, está vendo aqui os valores? Se você ficou em dúvida aqui no valor, né? Vou explicar ainda melhor isso. Está vendo os valores mínimos e está vendo os valores unitários. Na verdade, quer dizer que um título, o IPCA com juros semestrais, que eu também já te explico, pagando 4,96% ao ano, com vencimento em 2035. Lembra que você pode sempre tirar antes, ok? Se você não viu o comecinho, depois pega o replay e veja. Não quer dizer que seu dinheiro está preso, não. Só quer dizer que você garante exatamente essa taxa se você deixar até lá. E também não quer dizer que você vai ter uma taxa menor se você tirar antes. Vai depender da economia do momento. Tá bom? Um título inteiro custa R$ 3.488. Por que você consegue com R$ 34,88 comprar um? Porque você pode comprar 1% de um título. Na prática, não faz diferença nenhuma para você. Saiba que com esse valor mínimo dessa coluna, isso é o suficiente para que você comece a investir. Bom, então se você tiver aqui, vai comprar 2 títulos, são R$ 69,00 e alguma coisa aqui, 76 centavos, já conseguiu comprar 2, com um rendimento melhor do que dos fundos, com um rendimento muito melhor do que poupança, com muita segurança. Agora eu vou te explicar a diferença disso daqui. Ó. Eu tenho aqui, né, Tesouro IPCA 2035 e Tesouro IPCA com juros semestrais 2035. Qual a diferença desses dois? A diferença é que no Tesouro IPCA com juros semestrais, a cada 6 meses, uma partezinha do dinheiro vai caindo na sua conta, vai voltando para a sua conta.
Isso é bom se você precisar de dinheiro e precisando de dinheiro no meio do tempo. Agora, seu rendimento vai ser muito menor lá na frente, porque esse dinheiro voltou, obviamente você tem dinheiro para usar, só que nessa situação aqui de cima, em vez do dinheiro voltar para sua conta, o dinheiro é reinvestido na própria conta, nos títulos, e você vai ganhando juros sobre juros. Você vai ter um rendimento em cima daquele dinheiro que você usaria. Isso vai fazer com que você tenha lá na frente muito mais dinheiro. Mas é muito legal você saber que tem essa opção, porque de repente você pode precisar, pode ser legal. Quero fazer um investimento lá até 2035, mas ao longo do tempo, 2 vezes por ano, eu quero ter uma partezinha desse dinheiro para mim. Ok? Tá vendo que o que muda são, na verdade, os que estão em aberto hoje são esses, olha, mercado aberto. Aqui são títulos que estão abertos para resgate, ou seja, que existiram ao longo do tempo, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, porque pensa numa coisa, daqui a pouquinho não vai mais existir esse Tesouro 2021 aqui, por exemplo. Né, não vai mais ter o 2025, não vai nem precisar chegar em 2025 para lá. Eles vão ajustando isso ao longo do tempo. Só que tem gente que vai ter o dinheiro aqui, por isso que ele passa para essa tabela de baixo, tá bom? Só para que você não confunda, para que você não saiba, não fique em dúvida do porquê que existe essa de baixo e essa de cima. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui de relevante dessas outras telas. Deixa eu te falar sobre imposto de renda. A mesma coisa, as mesmas taxas que você paga no imposto de renda quando você investe em um fundo, você paga no Tesouro Direto. Ou seja, a mesma coisa. Então, se você conhece ou não conhece, eu vou te mostrar, eu vou te explicar como é que isso funciona. Né? Em até 6 meses, na verdade, são até 180 dias. Não são 6 meses. Deixa eu ver se essa outra está falando direitinho aqui, porque é diferente. Se você pensar, é diferente. Diferente pelo seguinte, se você pega hoje R$ 1.000 e investe, daqui exatamente 180 dias, você pede para o banco, você pede para a sua corretora ou para o seu banco resgatar tanto o seu fundo como o seu tesouro direto, porque é a mesma regra aqui para todos. Se exatamente no dia 180 você pediu para resgatar, tanto faz, se você pedir amanhã ou no dia 180, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. Só que se você esperar mais um dia, no dia 181, você ganhou 2,5%, você pagou 20%. Por isso que eu digo que é diferente você ler aqui 6 meses essa informação. Essa informação, na verdade, é muito mais correta, né, porque aquilo pode dar dúvida, um ano pode ser bissexto, pode ter uma diferença por aí, fevereiro já não tem os 30 dias, muito menos 31, então, enfim, confie aqui nos 180 dias, ok? Então saiba que para todo investimento desse tipo, com exceção de LCI, LCA e alguma outra coisa que eu vou falar em outra live, tá bom? Fundos de investimento, tesouro direto, você tem essa tabela decrescente do imposto de renda. Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro por lá, menos você paga de imposto. O limite mínimo é de 15%, após 720 dias, ok? Então isso quer dizer o seguinte, né, que muitas vezes não vale a pena você ficar trocando de investimento, a não ser que o investimento que você está seja muito ruim, ele perdeu aqui a ponto de não valer a pena até você considerar esses 2,5% ou até esses 5% aqui, dependendo do prazo, e aí você vai trocar, porque sabendo que quando você troca, você voltou a estar aqui nessa contagem de 180 dias pagando os 22,5%, tá bom? Quanto mais você deixa, menos você vai pagando. Novamente, vale para fundos, vale para o Tesouro Direto. Qualquer dúvida você coloca aqui para mim. Eu vou falar nos próximos dias sobre outras possibilidades de investimento. Eu vou te falar provavelmente um pouco mais sobre o Tesouro Direto. Hoje a ideia é de te mostrar que você pode e deve usar o Tesouro Direto. Ele é muito mais vantajoso que muita coisa que os bancos te oferecem. Os bancos não vão te falar do Tesouro Direto porque eles não ganham dinheiro com isso. Pelo contrário. Okay? Também, pelo contrário, não, porque eles também não perdem, não. Né? Eles estão ganhando em muita coisa. Pensa no que o banco faz hoje com a gente. Não é que o banco também é vilão, não. Ele presta um serviço, mas o Brasil tem uma situação atípica e assustadora. Se você hoje ficar devendo
R$ 100 no banco por um único mês, eles vão te cobrar ali perto de 14%. Ou seja, você vai estar devendo no mês seguinte, além de outras taxas, hein? Você vai estar devendo R$ 114. Se você deixar esse dinheiro investido por um ano, não um mês, por um ano no banco, provavelmente você vai ter ali perto de R$ 105. Por um mês, de 100 passou para 114 a sua dívida. Por um ano, de 100 passou para 105. Agora, ano após ano, você pode ganhar muito. Isso vai fazer parte de um vídeo que eu vou gravar no YouTube, não perde esse. Espero que você tenha entendido como investir no Tesouro Direto. Eu quero que você coloque todas as suas dúvidas, eu quero que você coloque tudo que eu não falei, né, tudo que você gostaria de ter ouvido. A Mara está perguntando sobre corretora, eu vou voltar aqui até na tela das corretoras. Eu hoje não indico nenhuma corretora, porque simplesmente todas essas, olha, o que eu recomendo é aqui, ela entra nesse site, Maria, eu até vou colocar aqui no comentário, ok? Aqui você consegue ver as corretoras. Estou digitando por aqui, eu estou digitando na minha tela de cima, tá bom? Então se você não está vendo aqui é porque eu estou com duas telas. E aí, obviamente, eu recomendo olhar a taxa zero. Não tem por que você pagar a taxa, não tem porquê. Então, algumas corretoras por aqui são corretoras até conhecidas. Algumas corretoras foram compradas por bancos, elas dão uma certa pioradinha aqui. Então, por isso eu não quero falar de uma corretora ou outra. O que eu recomendo é olhar, entrar no site da corretora. Tem algumas bem conhecidas por aqui. De preferência aqui, não é uma grande vantagem, mas facilita sim a sua vida. As corretoras que têm esse símbolo é agente integrado. Porque isso aqui quer dizer, repetindo, que o sistema da corretora está integrado ao sistema do Tesouro Direto. Então você consegue por lá mesmo fazer um investimento, por lá mesmo ver o seu saldo, por lá mesmo pedir o seu resgate. Então acaba ficando mais fácil. Tá bom? Depois eu até posso olhar como é que está o site de algumas corretoras, como é que está a facilidade delas. Eu já troquei tanto e hoje não recomendo, não tenho nenhuma para efetivamente dizer, olha, essa está valendo muito mais a pena que a outra. Simplesmente porque para o Tesouro Direto, todas elas estão com, todas essas últimas, né, essas primeiras, na verdade, da lista, estão com taxa zero. Lembrando, se você for descendo a lista, várias delas estão cobrando taxa. Não tem por que você pagar taxa para ninguém, tá bom, Mara? Ou quem estiver ouvindo por aí. Então vamos lá. O que eu não falei hoje sobre Tesouro Direto, que ainda te deixou dúvidas, o que você gostaria que eu falasse, porque, lembrando que eu vou, na próxima semana, fazer uma aula mais completa, na verdade fazer uma aula, um webinário sobre educação financeira, em que eu vou falar de outros assuntos, eu vou falar sobre mais coisas, eu vou ficar mais tempo, e você pode fazer a inscrição nesse endereço, bit.ly, que escreve bit.ly/aulafinan_b. Aqui você consegue fazer a sua inscrição, inclusive quando você faz a inscrição, você passa a receber os avisos sobre as próximas aulas que eu vou fazer sobre esse assunto. Tem muita coisa legal para falar, tem muita coisa, só citando alguma coisa aqui que hoje eu não vou comentar, mas é legal você entender. Você tem, por exemplo, CDB, que é algo mais conhecido, quando você está emprestando dinheiro para um banco e você recebe mais do que colocando na poupança, bem mais. Você consegue... você tem, por exemplo, LCI, que também você está emprestando dinheiro para o banco, só que LCI é de letra de crédito imobiliário, para o banco investir em imóveis, né? Para o banco fazer empréstimos para construir imóveis ou para até sobre... Você pode ser sócio de um shopping center, entre aspas. Né? O banco está ali investindo no imóvel ou uma corretora e você recebe uma parte disso. O LCA já é uma letra de crédito de agronegócio, mesma coisa, você está colocando seu dinheiro no banco, você empresta para o banco para ele investir no agronegócio. Então ele investe, cobra as taxas deles por lá e te devolve uma parte. Então aqui são outros assuntos. A própria, poupança, vou repetir, normalmente a pior. Vou fazer um comentário sobre isso, né, antes de terminar. Tem gente que prefere deixar o dinheiro na poupança
com o seguinte argumento. Pô, mas a poupança é a mais segura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o único confisco, pelo menos desde o dia em que eu nasci, que houve no Brasil até hoje? Que eu saiba foi exatamente da poupança. Ok? Então, aquilo são outros tempos, tomara, né, que não venha mais um louco, nunca mais. Agora, eu quero te dizer algo que eu comentei no meio desse vídeo. Fica tranquilo se você usar um fundo, a não ser que você seja multimilionário, porque até R$ 250 mil você tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, se você tiver ali em CDB, em LCI, em LCA. Se você tiver no Tesouro Direto, é o governo que garante, ou seja, para que o governo quebre, tem que virar ali algo pior que Venezuela, entendeu? Tem que ir por aquele caminho. Espero, torço, e a gente está muito, muito longe de ir por esse caminho, felizmente, apesar dos malucos que de vez em quando passam por ali. Então, garanto que o Brasil tem uma instituição bastante sólida, apesar desses doidos. Ok, o Banco Central, inclusive, é uma instituição que acaba tendo assim, uma certa independência e garante isso. Como eu acabei de falar, CDB, LCI, LCA e algumas outras coisas, tem o Fundo Garantidor de Crédito. Se aquela instituição quebrar, até R$ 250 mil você tem garantido. Okay? Isso foi melhorando ao longo dos anos no Brasil, pelo que já aconteceu lá atrás. Se você estiver dentro de um fundo, o fundo ele é independente do próprio banco. Isso merece depois um outro vídeo, onde eu falo só sobre segurança. O que eu quero te dizer é, não cai nessa história de que a poupança é mais segura. A poupança é péssima no rendimento e não tem nada de mais segura, tá bom? Então, espero que eu tenha conseguido dar uma luz nessa questão do Tesouro Direto. Tá bom? O site está aqui, tesouro.fazenda.gov.br. Inclusive tem umas coisinhas sempre bem legais. Eles colocam aqui como investir, tem sempre um passo a passo. Faz um tempo que eu não olho por isso. Tem um simulador, tem as corretoras. Eles fazem realmente questão de deixar a coisa bem transparente aqui para as pessoas. E isso não só não é um bicho de sete cabeças, como, pelo contrário, é algo bastante fácil, bastante rentável quando se fala em investimentos conservadores, tá bom? Retorno é totalmente, na maioria absoluta das vezes, ele está vinculado ao risco. Se você quer ganhar 10% ao mês, 15% ao mês, e existem investimentos que de vez em quando realmente dão isso, quer dizer que você tem um grande risco de realmente perder também 10, 15, 20, 50% também no mesmo mês. Não se engane. Os retornos são atrelados aos riscos. Então você quer um retorno mais seguro, você tem um rendimento menor. Agora, dos rendimentos menores, procura a melhor da situação. Te garanto que dá para você ficar rico com isso. Se vai, novamente eu vou falar. Vai fazer parte de um vídeo que eu vou gravar no YouTube com a planilha que eu vou te mostrar. Se tiver mais alguma pergunta, deixa por aí. Eu vou me despedindo por aqui e eu quero te agradecer por ter vindo para essa live. É a primeira live que eu tenho feito nesse formato, pretendo fazer outras com esse tipo de assunto nos próximos dias. Quero deixar esse convite para você participar da aula ao vivo, não perde essa vai ser uma aula mais completa, em que eu quero até te mostrar como é que você pode fazer outras coisas, na verdade, ou ter outros investimentos, ou até cuidar das suas finanças para que você eventualmente saia do vermelho, vá para o azul. Esse é um caminho que às vezes é mais rápido, às vezes é um pouco demorado, só que se você não tomar o caminho certo, você acaba demorando mais do que o necessário. Então, quero te ver aqui, por aqui, com dinheiro para investir, para que você possa ter cada vez mais sucesso. Eu torço sempre muito por você e eu acredito em você. Acredite também, tá bom? Não perca a aula. Aqui embaixo, olha, o mesmo link. Eu vou te esperar por lá. Garanto que eu vou me dedicar muito para fazer uma ótima aula. E de vez em quando eu estou por aqui nas lives, hein? Não deixa de voltar. Se você viu, inclusive no replay, compartilha também. Até a próxima!